pessoal, tudo bem? Pessoal do online, tudo jóia? Não tem ninguém para fazer abertura, eu nunca fiz abertura, então estou fazendo abertura, né? Vamos para mais uma sequência. Cadê a galera aqui, né? Tinha que dar um cascudo em cada um, assim, dar uma pegada na orelha, assim, só um croquinho, para ver se pega no tranco. Vocês estão cansados ou não? Ai, ó, meu Deus, estou emocionada, Nós vamos fazer depois, no final, o Ofertanos Força. Vamos fazer o Ofertanos Força. Mas daquele assim de moer. Porque a gente fica ouvindo da turma do INSS, lá os outros, né? Parece uns gorila lá. E a gente quer não, agora eu tenho vergonha. Agora? Dá pra fazer o Ofertanos Força agora? Ai, vocês têm que me ajudar. Eu nunca fiz o Ofertanos Força sozinha. Hã? Esse aqui? Ai, faz bastante barulho. Pessoal de casa, faça barulho. Como é que é? Vem aqui, um pouquinho. Ó, tô me ensinando aqui, presta atenção. Alô? Faz primeiro, Ofertanos. Quanto que é o até cansar o Aí eu vou lá, Ofertanos de novo. Au, mas é tipo ogro mesmo. Au, monstro. E daí, 3 vezes. Vamos deixar concentrado aqui. Pra gente humilhar o Thales. E daí, aí no final a gente faz, aí eu vou de novo, Ofertanos, bem louco. Aí vocês, força! Tipo, entenderam? Não me decepcione. Não, que baixinho. Aqui faz ao vivo. Aqui se vira nos 30. Quem sabe faz ao vivo. A gente não sabe, mas a gente vai fazer agora. Beleza? Ai, meu Deus do céu, tá gravando, gente. Então vamos lá. Tem que bater. Onde é que eu vou bater? Vou bater aqui na parede, aqui no quadro. Ofertanos! 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 Força! Ai, meu Deus do céu. Cheguei a ficar emocionado. Ai. Gente, foi demais. Não sei que não tá, né? Ui. Será que o Thales ouviu? O Berg tava olhando? Yeah. Beleza. Sensacional, gente. Deu pra dar aquela entrada no clima, né? Mais ou menos entramos no clima. Temos uma pequena bateria quase gigante de exercícios. Ao mesmo tempo que nós vamos fazendo os exercícios, acalma o coração. Aquela respirada. Ainda bem que a gente não tem teste de aptidão física, né? Senão, estava todo mundo ferrado aqui. Então vamos lá, vem comigo, a questão número 1. Lei que trata da realização de pesquisas com célula-tronco embrionárias viola o direito à vida e assim a ordem constitucional vigente. Sensacional essa questão. O que a gente tem que lembrar aqui? Do direito à vida, né? Eu falei na nossa primeira aulinha a respeito do direito à vida e falei que ele não era absoluto, falei que ele pode ser relativizado. Entende o STF atualmente que o uso de células-tronco embrionárias não viola então o direito à vida? Um desses entendimentos se deu pelo fato de que ainda a célula embrionária não tem cérebro. Então a gente chega a uma seguinte conclusão de acordo com o entendimento do STF. Quando nós falamos em vida, o STF tende a associar com a palavra cérebro. Por isso que o aborto de feto anencéfalo hoje também é permitido. Ok? Vou tomar uma água. 2. O que foi? Nada? Sabe, pra mim, gente, eu sou descoordenada, esses copinhos. A utilização de... Fraco. Tentaram imitar. Ai, gente, tô adorando isso aqui. A utilização de critérios distintos para a promoção de integrantes do sexo feminino e do masculino
de corpo militar viola o princípio constitucional da isonomia. O que é isonomia? Igualdade. Isonomia e igualdade é a mesma coisa. Viola sim ou não? Não, nós vimos que a busca é pela igualdade material, ou seja, aquela igualdade de fato. Então não é aquela igualdade apenas perante a lei, a igualdade formal, e sim a material. Então não viola. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. Certo? É proibida a instituição de pena de morte no Brasil por força de mandamento constitucional. Errado por quê? Porque nós temos a possibilidade de pena de morte no Brasil. Toda vez que vem uma afirmação e depois tem uma exceção, isso é a maravilha das bancas. Porque é uma afirmação a contrário senso. Então, quando a gente fala que não existe pena de morte, a gente está falando errado, porque existe uma possibilidade, no caso de guerra declarada. Olha essa aqui que eu coloquei na sequência para a gente já fixar isso aqui. Em nenhuma hipótese é admitida pela Constituição Federal a pena de morte, a qual sequer poderá ser objeto de emenda, dada a existência de cláusula pétrea nesse sentido. Errado. A gente sabe que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Então anota isso aí, ó. Direitos fundamentais são sim cláusulas pétreas, mas o fato de ser cláusula pétrea quer dizer que ele não pode ser alterado, ele é absoluto? De forma alguma, ele não é absoluto. Não existe direitos fundamentais absolutos. Por isso, a nossa questão está errada. 6. A Constituição Federal, ao dispor sobre o direito à vida e à integridade física, permite a comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento. Não, né? Atenção, você queria vender um rim para pagar aí, né, as inscrições para o curso INSS. Calma que tem bastante desconto, você não vai precisar vender o rim, não. Até porque não pode, né? Eles não podem ser comercializados. Ao consagrar o princípio da isonomia, quer dizer o quê? Igualdade, que veda de modo absoluto discriminações ou privilégios, a Constituição impede a legislação infraconstitucional de estabelecer requisitos diferenciados de admissão no serviço público. Eu vou explicar o que está escrito primeiro para a gente traduzir algumas palavrinhas aqui que pode ter ficado confuso. Ele está dizendo assim, ó, quando a Constituição consagrou o princípio da isonomia, ela veda, ela proíbe de modo absoluto discriminações ou privilégios? Claro que não. Porque nós falamos que existe a possibilidade das discriminações positivas, ou ainda chamadas ações afirmativas. Ou seja, eu vou tratar pessoas diferentes de forma diferente, ok? O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público não fere o princípio da igualdade, desde que a limitação se justifique em face da natureza e das atribuições do cargo a ser preenchido. Exatamente. A banca aqui, que foi a CESP, ela pegou a literalidade da ementa do STF, da decisão do STF, e colocou na questão. Está igualzinho o que o STF falou. Olha essa aqui. Essa sempre dá um paninho para manga, essas de liberdade religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política. Que poderia ter escrito o que aqui? Filosófica ou ainda religiosa. Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Até aqui, estamos super tranquilos com isso, porque é a literalidade do texto da Constituição. Agora, olha lá. Essa norma constitucional, que trata da escusa de consciência, tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Certo ou errado? Certíssima. Vamos ver aqui, ó. Quando nós falamos em eficácia das normas constitucionais, nós temos 3, de acordo com a classificação da doutrina. Nós temos as normas de eficácia plena, que elas são, de imediato, do texto da Constituição, elas já operam todos os seus efeitos. Ou seja, você olha para a norma constitucional, ela está pronta. Já todos os efeitos, tudo que ela pode fazer, ela já vai fazer instantaneamente. Por isso, nós dizemos que as normas de eficácia plena têm aplicação imediata. As normas de eficácia contida, elas também têm aplicação imediata, mas elas têm uma pequena diferença. Essas normas chamadas de eficácia contida, elas podem ser restringidas pela legislação infraconstitucional. Então lembra lá, no topo da nossa pirâmide eu tenho a Constituição Federal, abaixo eu tenho as leis.
uma norma do texto da Constituição que seja de eficácia contida, ela traz já o direito. Por exemplo, a escusa de consciência é um direito seu, plenamente previsto na Constituição. Agora, a lei não pode fixar diferente como vai ser essa prestação alternativa, ou delimitar melhor o exercício desses direitos? Pode ou não? Sim, porque a própria Constituição fala de acordo lá com a norma fixada em lei. Então, se a Constituição se remete à lei infraconstitucional, ela está dizendo, a lei infraconstitucional vai poder restringir, delimitar esse direito exercido. Por isso, ela é sim uma norma de eficácia contida. Outra coisa que é bem importante, outro direito fundamental aqui que tem eficácia contida, é a liberdade de profissão. Lembram dele? A liberdade de ofício ou profissão. O que quer dizer? A Constituição, ela deixa livre a atividade, o trabalho como um todo. Você é livre para trabalhar, fazer o que você quiser. Acontece que ele traz a possibilidade da lei restringir, para a gente utilizar o termo mais adequado, restringir o exercício, os efeitos dessa norma constitucional. Por isso que, por exemplo, você tem liberdade de ofício ou profissão. Legal. Agora, muitas vezes o teu ofício, a tua profissão não precisa ter registro lá num conselho regional, ou a tua profissão, ela precisa, para ser exercida, que você tenha algumas capacidades técnicas específicas. Por exemplo, sou advogado. Quando eu me formei em Direito, me formei na condição de bacharel. O que é bacharel? Ninguém. Nada, você não é ninguém. Você pode ser o quê? Ninguém. Estagiário. Plus. Porque você já terminou, porque não pode ser mais nada. Agora, por quê? Porque a legislação exige que para aquele bacharel de direito ser advogado, para que ele possa exercer, ele precisa passar onde? No exame da OAB. Então, é uma condição prevista em lei, que limita, de certa forma, restringe o exercício de uma profissão. Isso é constitucional? Claro que é, porque se trata de uma norma de eficácia contida. Ainda nós temos as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada são aquelas que do texto da Constituição elas não operam nenhum efeito. Ou seja, a Constituição deixou integralmente para a legislação infraconstitucional, entendem quando eu falo legislação infraconstitucional? Abaixo da Constituição, lei normal, tá? Lei feita lá pelo Congresso Nacional. Aquela, então, alguém em coro comigo aqui nesse momento? Quando a gente fala em norma de eficácia limitada, a Constituição ela atribuiu diretamente para a lei disciplinar sobre aquele tema. Então, por exemplo, a Constituição Federal fala lá que o consumidor terá proteção na forma da lei. Então, existe a proteção do consumidor como direito fundamental? Sim, mas essa proteção se dá de que forma? Na forma da lei. Tem como ter proteção do consumidor se eu não tiver lei para isso? Não vai ter como. Então, para exercer esse direito fundamental que a Constituição assegurou, eu preciso de uma lei para dar eficácia, dar aplicabilidade para aquela norma do texto da Constituição. Por isso que nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O CDC veio dar eficácia a uma norma de eficácia limitada do texto da Constituição. Aqui eu faço um ganchinho, já que é aulão, a gente pode se estender um pouquinho mais. Quando nós falamos em norma de eficácia limitada, caso o legislador não tenha feito a lei, o que nós podemos fazer para fazer com que ele cumpra essa determinação da Constituição Federal? Mandado de injunção. O mandado de injunção, ele é um instrumento, o nosso remédio constitucional, e é mandado, né? Não é mandato, mandado de injunção. E não é uso campeão também, é uso capião, tá só você que fala uso campeão, é horrível, você agride os nossos ouvidos. Ah, é mandado de injunção. Então, mandado de injunção é o remédio para sanar a ausência de norma quando a Constituição atribui ao Poder Legislativo dar eficácia a uma norma constitucional. Então, nós temos normas de eficácia plena, contida e limitada. A norma de eficácia plena e a contida tem efeitos de forma imediata. A diferença de uma para outra é que essa aqui pode ser restringível. E ainda, a norma de eficácia limitada, ela não tem eficácia imediata. Por isso nós dizemos que ela tem eficácia mediata. Mediata. Se o legislador não cumpriu com o seu papel, o que nós podemos pedir de ajuda? O chamado mandado de injunção. Beleza? Voltamos para as questões lá. Parei na 9, né? Terminei a 9. Então a resposta está certa. 10.
A autoridade competente poderá utilizar-se propriedade particular no caso de eminente perigo público, assegurada indenização posterior ao proprietário, independentemente da ocorrência de dano. Certo ou errado? Errado. Quando nós falamos em direito de propriedade, nós temos a seguinte situação. A Constituição assegura, primeiro, o direito à propriedade.